na sexta-feira o nosso compromisso é com saúde e longevidade. Washington, por favor, vamos girar porque o assunto do dia muito te interessa e eu posso provar. Agora, na CBN Cuiabá, saúde e longevidade, com o Dr. Fábio Argenta. Uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Vamos colocar saúde em pauta aqui na CBN Cuiabá, hoje recebendo as doutoras. Aqui no estúdio, presencialmente, nós vamos conversar com a doutora Noemi Ueno. Ela vai conversar direto da bancada e de forma... A neuromodulação pode aliviar a dor crônica, um assunto tão importante, a gente recebe tantas queixas aqui das pessoas. Professor João Edson, o senhor conduz esse quadro brilhantemente, então fique à vontade para a gente começar esse faleiro. Bom, primeiro vamos receber aqui na nova casa, né? A gente já fez vários programas juntos, né? Doutora Noemi, prazer enorme tê-la aqui, que seja um de tantos e tantos programas que vão fazer aí pelos próximos 2 séculos. Bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde, professor João Edson. Prazer em revê-lo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Apresentamos todas, depois ela se apresenta? Vamos já colocar ela aqui na roda, doutora Débora. Doutora Débora, que negócio é esse? Você vai com saudade, queria te ver aqui. Tá tão professor, era para sentar aqui, ó, do meu lado. Pois é, acontece que eu tenho paciente daqui a pouquinho, não consegui desmarcar, paciente de Sinop, mas eu estou aí, né? Isso que importa, né? Estamos todos juntos, mesmo que online. Vou aprender com a doutora Noemi. Verdade. Marcela, ela tem um jeito de colocar as pessoas na entrevista que eu acho fantástica, que é fazer as pessoas se apresentarem, dizer para o nosso público quem, apesar de ser conhecida já na cidade, mas aqui nesses microfones acho que seria interessante, doutora Noemi. É assim, doutora, a gente faz questão sempre de aproximar. Eu, como estou conhecendo a senhora, eu já sei pelas palavras do professor da competência, dessa forma tão dinâmica que a senhora discorre sobre os assuntos tão importantes, mas a nossa audiência, toda vez que chega um entrevistado, antes de chegar no assunto, a gente quer aproximar, chegar perto. Eu vou pedir para as duas doutoras, como é a primeira vez, inclusive uma honra tê-las aqui, que vocês se apresentem, façam um resumo da trajetória profissional para aproximar o nosso ouvinte e depois, é claro, a gente entra na nossa pauta. Fiquem à vontade para contar a história de vocês para a audiência da CBN Cuiabá. Ok, tem gente que acho que não conhece, nem todo mundo conhece, né? Bom, eu sou médica dermatologista e eu tenho uma segunda especialidade que é acupuntura. Eu me formei há mais de 30 anos, eu me formei em 1991, então vocês façam as contas aí, lá na Universidade de São Paulo. Eu atuei lá em São Paulo até 2004, em 2004 eu vim para Cuiabá, e aí eu estou desde aquela época aqui atuando no consultório particular, atendendo convênios. No passado, eu já atendi no Sistema Único de Saúde, lá no passado, quando eu me formei lá em São Paulo, e aqui eu atuo somente no consultório particular. Eu já fui do Conselho Regional de Medicina, fui conselheira e vice-corregedora, junto com a minha parceira, Débora Ormondi, na gestão passada. Já participei da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da regional aqui do estado de Mato Grosso, também no passado, em 2017, 2018. A doutora Noemi, Marcela, ela é a prova que ela é uma excelente profissional. Não Faz 30 anos que ela formou e tem um rostinho de 18. Pois, eu tô olhando, doutora, não saia daqui... Não exagere, é gentileza. Não é não, doutora, só não saia daqui sem me passar boas dicas, porque que é isso, Brasil? Doutora Débora. A doutora Noemi esqueceu de falar uma pequena coisinha também, né, Noemi? Que ela é musicista, ela tem um grupo de viola atualmente, só que ela toca violão e eu faço contrabaixo nesse grupo, né? Que sensacional. Olha, e o programa sexta-feira?
O que nós pensamos? O que nós pensamos, Marcela? Só coisa boa, né, professor? Sextou, gente. Vamos juntos, inclusive. E talentosos, escondeu a música. Talento eu não sei, a gente gosta. Agora, se a gente tem talento, eu já não sei. Mas que é gostoso, é gostoso. Doutora Débora, conta um pouquinho da sua história para a nossa audiência aqui na CBN Cuiabá, conhecê-la um pouco mais. Então, eu me formei em 94, também já estou na casa dos 30 anos como dermatologista. Cheguei em Cuiabá em 98, de volta, né? Eu fiz a federal aqui, depois eu fui para Minas fazer residência em dermato. Aí voltei, fui presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso, também conselheira igual a Noemi, né? Nós ficamos eu fiquei 10 anos como conselheira. Hoje sou da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina, no caso, na Câmara Técnica de Dermatologia, e tenho como hobby também, eu tenho um grupo musical de rock, e esse grupo com a doutora Noemi. E a área assim, que eu mais atuo é a área da beleza, a área de cosmetria. Então, muito obrigada por falar bem da Noemi, porque eu também cuido bem da pele dela, né, Noemi? Acho que a Débora é a mais indicada para... Pois é, mas a doutora Débora também, eu pensei que ela tinha no máximo 3 anos de formação. Olha, professor, você é um anjo, viu? É extremamente jovem. Eu realmente estava com saudade de você. Pois é. E muito prazer, viu? Conhecê-la também. Aliás, é muito bonita. Obrigada, doutora. Bonita e especial, a gente se sente bem com você. Obrigada. Essa é a minha missão, é servir para que o talento de vocês, de cada convidado, a energia realmente chegue até as pessoas. Esse é o nosso compromisso maior, né, professor? Verdade. Vamos tentar melhorar a vida das pessoas? Vamos falar de dor crônica? Vamos. É possível, porque assim, eu costumo dizer, a doutora Débora também já viu falando isso, né? Uhum. Se eu amanhecer sem dor, eu acho que eu morri. Tem que apertar alguma coisa. Todo dia dói, professor? Ex-atleta. É possível um ex-atleta não sentir dor? É possível melhorar. Não sei se vai ficar totalmente, sem, né? Zerar a dor, mas é possível melhorar, sim. E para a gente ir para o conceito, o que é conceituado como dor crônica? Dor crônica é aquela dor que perdura. É diferente da dor aguda, que é por causa de um trauma, um machucado, caiu, teve uma fratura. É aquela dor aguda que aparece subitamente. E a pessoa vai lá no pronto-socorro, tal, trata, passou. A dor crônica é aquela que vem vindo devagarzinho. Às vezes você nem lembra quando que começou. Às vezes sim, mas às vezes não. Geralmente você não lembra a data e ela vai acontecendo. Passam-se meses, passam-se anos até, e a dor persiste. Ela começa devagarzinho, né? Você não dá bola, dá aquela fisgadinha na coluna, tal, você nem dá bola. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais persistente. Às vezes melhora, às vezes volta, você toma um analgésico, passa, mas ela persiste. Ela começa depois a incomodar mais e mais. E aí, às vezes, você vai no médico, passa remédio, analgésico, anti-inflamatório, até melhora, mas ela volta. Sim. Ela é uma companheira desconfortável constante. Você quer fugir dela, mas ela permanece ali com você. Pois é, então, sabe aquela piada do condor, que o pessoal fala, né, da idade do condor? Então, tem a ver, porque o que acontece, muitas vezes, a pessoa sofre um trauma, por exemplo, torceu o pé lá na infância, lá não sei quando. Ou então, às vezes a pessoa já nasce com algum problema, um pé chato, por exemplo, né? Que é um problema já de nascença. No começo da vida, aquilo lá não tem problema. Ou a pessoa é jovem, teve uma torção no pé, aquilo lá sarou, tal, e toca a vida. Sim. Só que, às vezes, essa torção não foi muito bem conduzida, às vezes fica alguma sequela, só que a pessoa toca a vida, porque ela tem que
viver. Então, o cérebro já vai se adaptando, Sim. ele vai fazendo ajustes na posição do pé, no jeito de andar, na coluna, no quadril, para conseguir viver e tocar a vida, porque imagina você com dor o tempo todo, ninguém aguenta. Então, o sistema nervoso tem um sistema de adaptação para a pessoa levar a vida. Então, passam-se anos e décadas, aquilo lá tá tudo bem, não incomoda. Sim. Só que esses ajustes já foram acontecendo, entendeu? O A gente quadril pode ficar torta também. exatamente. O quadril fica assim, daí para compensar a coluna vira para um lado, aí para Uhum. compensar o pescoço vira para o outro, mas isso aí é imperceptível, é milimétrico, é assim, uma coisinha de nada. Sim. Com o passar do tempo, essas disfunções, esses desajustes na postura, vão dando consequências. Por isso que no começo você não sente nada, mas com o passar do tempo, isso vai se agravando, conforme a profissão da pessoa, se ela passa muito tempo sentada, por exemplo, ex-atleta, né, dependendo do jeito que a pessoa usa a musculatura, o braço, a perna, a dor vai aparecer depois dos 40, 50. Começa. Entendi. Doutora, está sempre ou quase sempre ligado à doença crônica ou não? Para quem está em casa entender um pouco melhor. Então, pode ser, a maioria das vezes é alguma coisa que aconteceu lá no passado, mas algumas doenças também podem dar esses problemas. Por exemplo, fibromialgia, doenças, por exemplo, artrose, exatamente. Me lembrei muito do meu marido, ele tem hérnia de disco, então isso que a senhora disse de compensar dessas dores, e começa a conviver, mas eu vejo também uma irritação constante, professor, na pessoa que acaba tendo que conviver com a dor diária. Pois é, então, imagina você acordando todo dia com dor, e isso leva, às vezes a pessoa fica deprimida mesmo, bem deprimida. Doutora Débora, e a gente fala com muitas pessoas que tem atividade diária em casa, né? Como a dona de casa, por exemplo, que lava a louça todo dia, que cozinha, que varre de um jeito. Esses posicionamentos, essa forma de fazer repetitiva, ela pode levar a dor crônica? Posso dar como exemplo a minha pessoa. Se você olhar, tá vendo que o meu mouse é diferente? Sim. Quem está nos ouvindo talvez não vai saber, mas quem estiver nos vendo saberá. Eu estou com um problema de ler, que é por esforço, por repetição desse dedo. E eu comprei esse mouse justamente por isso aqui, para me adaptar. Porque uso, desgaste, né? Talvez se eu tivesse tido uma orientação de fazer alongamento e tal, eu não chegaria a esse ponto. Então, é necessário esse tipo de orientação. Todo mundo deveria, desde cedo, né? Você vê uma criança com 12 anos com o celular assim, ó, né? Então vai precisar da doutora Noemi, que, aliás, eu gostaria que a doutora Noemi explicasse para o nosso ouvinte o que vem a ser neuromodulação, que é o objetivo dessa nossa conversa. Então, existem vários jeitos de tratar a dor crônica. Sim. Uma delas é a neuromodulação. De um modo geral, a neuromodulação é qualquer método que estimula ou diminui, de alguma forma, modifica a atividade cerebral. Neuromodulação é uma técnica? É uma técnica, é um procedimento. Sim, procedimento. Pode ser feito de várias maneiras. Você pode usar, por exemplo, ondas eletromagnéticas para estimular o cérebro, determinadas áreas do cérebro. Geralmente quem usa isso é psiquiatra, para tratar ansiedade, depressão. Ou você pode usar corrente elétrica. Isso é o que eu faço no dia a dia, que é a neuromodulação periférica. Você estimula certas estruturas, certas partes do corpo, músculos, nervos. Esse estímulo chega até o cérebro e faz o cérebro modificar, e a gente consegue corrigir essas disfunções, essas alterações posturais.
Tem uma outra técnica também que os psiquiatras, neuro e alguns outros especialistas usam também, que é a estimulação, o nome é comprido, estimulação transcraniana por corrente contínua, que também usa corrente elétrica para estimular diretamente o cérebro, para tratar essas disfunções neurológicas, problema psiquiátrico. Sim. Aí é mais o psiquiatra e o neuro que usam. Sim. Uhum. Como falando de energia, é bom explicar, não vá fazer em casa, né? Não, Não brinque de fazer, gente. não brinque de dar choque em casa, né? não, isso Aí é feito. fala das condições, como Isso que é é esse feito. local? Isso é feito com um aparelho específico, tem uma corrente elétrica específica, que não é alta, é baixa, tem uma frequência específica, então e é um procedimento invasivo. Então você usa agulhas, as agulhas de acupuntura, que você insere no músculo ou no nervo, então atravessa a pele, e aí você liga num aparelho para passar essa corrente elétrica. E aí você precisa também saber o que você vai fazer, não é aleatório, você precisa saber qual que é o problema da pessoa, o que ela está sentindo, de que jeito que ela anda, entendeu? Se tem problema na marcha, como é que está o quadril, como é que está a perna, para saber quais músculos você vai tratar e quais nervos você vai tratar. Falando Interessante, falando nessa questão de músculo, o nosso desenvolvimento, imagina a criança cresce, ou a gente, dependendo da atividade que faz, a gente pode estabelecer uma descompensação na andadura? Pode, dependendo de como é feito isso, Sim. pode sim. Geralmente, mas normalmente acontece mais naquelas que têm algum defeito E o físico. pós-traumático também normalmente gera isso, né? Também, dependendo do grau do trauma, sim. Então, por exemplo, pé chato, criança Sim. que nasce com pé chato, tem algumas deformidades ortopédicas, sequela de paralisia infantil. Uhum. Mas Doutora, porque normalmente não, se a criança é saudável, é difícil. deixa eu colocar algumas perguntas, as pessoas estão ouvindo e já tem gente me perguntando aqui, eu vou pedir para a senhora responder direto ao Pablo, que ele está dizendo. Marcela, nunca ouvi falar, convive com uma dor há muitos anos, ele está perguntando se é para qualquer região a dor, né, essa dor crônica, se tem algum pré-requisito e também alguma contraindicação, porque ele se interessou pelo assunto. A princípio, qualquer região, então a gente pode tratar dor de cabeça, dor no pescoço, dor na lombar, fibromialgia, tendinite, quem joga beach tênis, epicondilite do cotovelo, que é comum, dor no ombro, a gente pode tratar muita coisa. Basicamente não tem nenhuma contraindicação grande, mas é lógico que a gente precisa avaliar a pessoa, ver o que ela já fez de tratamento. E a idade em si também não é impedimento, qualquer idade pode fazer, só que tem alguns riscos de complicação, sim. Geralmente pessoas mais debilitadas, uma pessoa idosa, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, aí tem algumas regiões que a gente não pode fazer ou melhor evitar. Tá? E eu falei da agulha, mas tem uma outra técnica que a gente usa, que é o eletrodo, que é aquela borrachinha de colar no corpo. Isso, que a gente só encosta. Tá? Então, dependendo das condições do paciente, dependendo da região, a gente usa agulha ou eletrodo. Doutora, pausa para o repórter CBN e daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Vamos de volta, 15 horas 35 minutos, sexta-feira, 9 de fevereiro. Muito obrigada pela sua companhia. Deixa eu mandar um abraço para a Érica, que está aqui conosco. Quem mais? Paulo, obrigada pelo carinho. Marcela, hoje eu estou de branco igual você. Muito obrigada. A energia de sexta, inclusive, Paulo. E a gente tem recebido sexta-feira de uma forma muito especial, porque é dia de colocar saúde em pauta, e é uma das prioridades aqui do Estúdio CBN Cuiabá, hoje conversando com as doutoras competentes dermatologistas, doutora Débora Ormonde, que nos
Deus acolhe do seu consultório, graças à boa internet que nos permite, mas nem por isso está dispensada de um faleiro aqui presencial logo, logo. E também doutora Noemi Ueno, que está aqui sanando as nossas dúvidas. Você, ouvinte, me diz, manda aqui o seu WhatsApp, 99803-5580. Você sofre com dor crônica? É uma coisa que te incomoda, que reflete no seu trabalho, nos seus relacionamentos? Já ouviu falar da neuromodulação? Hoje a gente traz essa ferramenta poderosa para melhorar a sua qualidade de vida e as doutoras têm capacidade de sobra para falar do assunto. E aqui tem ouvinte perguntando, doutora, sobre os resultados, a partir de quantas sessões. Eu vejo muitas pessoas vendo aí uma luz no fim do túnel da dor crônica. Olha, é uma técnica muito resolutiva e a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas, porque muita gente já vem de tratamentos convencionais, com remédios anti-inflamatórios, tal, às vezes fisioterapia. A maior parte das vezes, felizmente, isso resolve. Mas tem algumas pessoas que ainda continuam tendo dor, mesmo tratando, mesmo cuidando, mesmo investigando, tal. Então, a neuromodulação é uma opção muito boa. E aí depois da primeira sessão, já é possível sair melhor. Só que o que acontece? Esse efeito vai durar pouco, com uma sessão. Por isso que o tratamento tem que ser feito com várias sessões. No começo a gente faz mais perto uma da outra, uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo do caso, porque a dor melhora, só que depois de um tempo volta, depois de uns dias. Conforme a gente vai fazendo, vai tratando, o efeito vai durando mais, porque a gente vai tratando o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Esse tratamento induz a liberação de endorfinas, e aí conforme a gente vai fazendo, as endorfinas vão sendo mais liberadas. E aí, o que é neuroplasticidade? É essa adaptação que o cérebro faz a uma situação nova. Então, a pessoa está com dor, sei lá, está com uma dor aqui no quadril. Para ela conviver com a dor, o cérebro vai adaptando, vai contraindo um outro músculo aqui, relaxando o outro músculo ali, para conviver com a dor da melhor forma possível. Só que aí você vai desalinhando a coluna, o ombro e tal. Quando a gente começa a tratar, a gente faz o cérebro entender que ele precisa voltar ao normal, que aquela posição, assim, viciada não é o normal. O normal é estar assim, ereta, com o quadril alinhado. Por isso que tem que ser feitas várias sessões para tratar essa neuroplasticidade cerebral, para fazer o cérebro entender que ele precisa voltar ao normal. Então, o cérebro dá aquele comando de alinhar a postura, alinhar o quadril, relaxar o músculo que está contraído ou tonificar o músculo que está relaxado, para que a pessoa consiga viver da melhor forma possível, que ela consiga sentar, dormir, levantar, fazer as coisas do dia a dia com a melhor forma possível. Uma pergunta aqui. Doutora Débora, quer falar? Eu só queria exemplificar, se vocês me permitirem. A Noemi sabe disso, né, Noemi? Alguns pacientes nos procuram, um exemplo, por herpes zoster. Recentemente eu recebi uma tomando, nossa senhora, ela tirou assim da bolsa dela uns 5 bomba, né? Medicamento fortíssimo. E chegou, doutora, eu não sei mais o que fazer. Já tem 2 meses que eu estou tomando medicamento forte, eu quero desmamar. Então, a doutora Noemi entrou nesse momento para esse desmame desses remédios, desses medicamentos fortes. Explica para ele, Noemi, como que você poderia ajudar essa paciente. Então, só contextualizando,
Herpes zoster é uma doença causada por um vírus chamado vírus do herpes zoster. Ele dá bolhas na pele e dá inflamação no nervo. Então, normalmente essas bolhas se acompanham de dor, é uma dor muito forte, geralmente é muito intensa, muito forte, as pessoas têm que tomar remédio forte mesmo para dor. Na maioria das vezes, quando as bolhas cicatrizam, a dor também melhora. Só que às vezes a pessoa fica com sequela, algumas pessoas ficam com uma sequela que a gente chama de nevralgia pós-herpética. Tá tudo cicatrizado, não tem mais nada na pele, mas a dor continua, porque o vírus inflamou o nervo de uma determinada região e tá lá, aquele estímulo nervoso da dor continua mandando mensagem para o cérebro de que aquele problema continua, está doendo. E muitas vezes o remédio não resolve, só o remédio, então a neuromodulação é uma opção muito boa para tratar. Porque vai direto lá no cérebro, né? Sim. A Márcia, ela pediu, tem uma doença assim, chamada ombro gelado, ombro congelado? Ombro assim? Congelado, sim. Ela perguntou se essa técnica serve para isso também. Serve sim. Como eu falei antes, é necessário Fiquei curioso agora, o que é o ombro congelado? Você já conhecia, Marcela? Não, o que acontece? Rígido. Os ortopedistas costumam pegar muito. É um ombro mais rígido, congelado. Você não consegue mover direito, porque o ombro é feito para mover o braço em todas as direções. Sim. O ombro congelado a pessoa não consegue, que dói, ou porque tá com a limitação do movimento, que ela não consegue mesmo. E já que chegou no ombro, agora vou eu, professor, né? E bursite? É possível também? Também é possível, sim. Porque o que acontece? Normalmente, essa dor, essa limitação, não é a causa do problema, são consequências. São consequências. Quando você tem uma bursite, por exemplo, no teu caso, a bursite é uma consequência de alguma disfunção, de algum problema que aconteceu lá no passado. Fui professor na época de quadro e giz na universidade, tinha que escrever com a mão lá em cima. Então, só que isso, muitas vezes, essa bursite vai dar consequências em outras áreas do corpo, e o contrário também acontece. Às vezes você tem um problema lá no quadril, que lá no futuro vai repercutir no ombro. Então, por isso que não adianta só tratar o local da dor, a gente tem que ver o conjunto, a pessoa toda. A gente tem que analisar a pessoa toda. Faz todo sentido. Falando nisso, doutor, tem aqui muita gente participando, estão pedindo assim, Marcela, põe a minha pergunta, vou começar a partir de agora, e daqui a pouco as considerações, se faltar algum assunto, porque eu vejo que tem muita gente querendo realmente colocar o seu assunto, a sua dor aqui na nossa mesa. Eu vou colocar agora a dona Dilma, ela diz, Marcela, para enxaqueca, é eficiente? Ela está dizendo que acompanha há muitos anos, que ela já tentou de tudo, coloca aqui, sinto que inclusive me viciei em alguns remédios, se seria uma saída, uma solução. É uma solução, sim. Agora, se for mesmo enxaqueca, porque tem duas situações. Às vezes a pessoa pensa que é enxaqueca e não é. É uma outra causa de dor de cabeça. Mas supondo que o diagnóstico está certo, é enxaqueca mesmo, já passou no neuro, já avaliou, é enxaqueca. Neuromodulação ajuda muito, é uma saída sim. Agora, ela vai melhorar mais ainda se ela mudar certos hábitos, estilo de vida. Também tem muito a ver com enxaqueca, porque enxaqueca depende de vários gatilhos, existem vários fatores, é um negócio muito complexo, não é tão simples assim, não existe uma fórmula mágica para tratar enxaqueca, a pessoa vai ter que mudar várias coisas, tem que mudar o estilo de vida, neuromodulação ajuda, e ela precisa entender todo o processo o desmame dos remédios, tem que acontecer de preferência com acompanhamento. E o jeito que ela lida as crises também tem um jeito certo de lidar com as crises, porque as pessoas geralmente, o que faz? Dá aquela crise forte, vai lá tomar remédio. Toma remédio. Tem um remédio famoso, né, professor, que a gente inclusive chama ela para sanar. É assim, doutor?
E às vezes até remédios mais fortes. Sim. Então a pessoa fica viciada mesmo, como ela falou. E esses hábitos de mudança, a senhora pode destacar o que pode melhorar, por exemplo, a qualidade de vida da nossa ouvinte? Primeira coisa, uma coisa que eu falo sempre, né, para os meus pacientes, alimentação é uma coisa fundamental. Tem algumas coisas que pioram muito. A inflamação crônica, de modo geral, piora. E o que faz piorar? A gente sabe, vocês sabem. O que é? Ai, Açúcar, que medo. alimentos altamente processados, cheio de farinha, de açúcar e de aditivos químicos. Então, por exemplo, bolo, bolacha, refrigerante, pizza, massa, salgadinho, né? As bebidas, né? Tá vendo? Vira doce. Então, essas coisas Tudo que é gostoso, né, doutor? Ela falou tudo, Pois doutor. Tudo que é bom ou faz mal engorda, né? Então, já viu. A Maria Célia, ela falou, pelo amor de Deus, pergunta isso aqui. Mandou aqui para mim. Conta, pessoal. Esporão. Eu imagino que é aquele negócio no calcanhar. Esporão do calcânio. Deve ser, né? E ela perguntou, isso aí não seria bom também para a labirintite? Também, sim. Ajuda muito. Acho que tem os dois problemas. Labirintite ajuda muito. Sim. O que acontece? Labirintite também. Às vezes a pessoa tem tontura, vertigem e acha que é labirintite, mas às vezes não é. Às vezes é dor muscular. Pode desencadear esse sintoma também. Não estou falando que todos os casos são, mas algumas vezes você tem, por exemplo, contratura muscular desses músculos aqui do pescoço. Sim. Isso aqui, quando está muito contraído, acaba alterando a circulação. Aqui tem umas artérias, tal, que levam o fluxo para o cérebro. Isso acaba dando esse sintoma de tontura. Então, melhora muito com neuromodulação. Esse labirintite serve até para mim, viu? Depois que eu sofri um acidente, de vez em quando tem que tomar remédio todo dia. Eu tenho só quando o motorista, sabe, freia e vai. Quando eu tô de carona, eu não tinha, é só no carro depois que eu tenho, dependendo do... Depois de um acidente doméstico. Ai, tem. Então, pois pode... E o esporão, então, tem também? Esporão também. Então, esporão também. Cai naquele... Esporão é como um calo, gente? Só para eu entender. Isso, é como se fosse um ossinho que cresce, uma calcificação no calcanhar. Tem o pé aqui, aparece um ossinho que vai crescendo. Essa calcificação é uma consequência também, o esporão de calcanhar é uma consequência de alguma disfunção no tornozelo ou na perna, às vezes até na coxa. É alguma linha que a gente chama de trilho miofascial. Porque o que acontece? Todas essas estruturas, músculo, osso, fáscias, estão todas interligadas. Sim. Então, imagina, só para exemplificar, né, para ficar mais fácil, você dá um nó assim na roupa. Sim. É como se fosse uma contratura muscular. Você deu um nó na roupa, toda a roupa fica toda puxada. É mais ou menos isso que acontece com o corpo. Tá. Tem uma disfunção ali, mas a linha toda fica repuxada. Então, você vai ter consequências em outros lugares também. E caso de dores musculares que se tornam crônicas por... Até a questão do atleta é fácil, mas tem pessoas que até pela posição que fica, pela forma de andar, pelo calçado. Eu vou implicar eu de novo aqui com os calçados femininos, que eu não sei como é que vocês conseguem andar sobre isso, né? Ajudaria essa questão? Ajuda. A doutora Débora até deu risada lá com o calçado feminino, né? Doutora, eu sofro todo dia, porque vida de repórter, eu não abro mão do meu estilo, eu subo a escada da DHPP com aquele salto, eu vou pelos corredores da Assembleia, da Câmara, chega ao fim do dia, doutor, eu já não sei nem dizer quantos tipos de dor, tudo dói ao mesmo tempo, mas eu não abro mão deles, doutor. Essa aqui é uma defesa que eu faço de vocês, né? Como eu já tenho 25 anos, né? Eu lembro da minha infância até agora, o sapato masculino melhorou muito, e sempre o conforto para a segurança, até o feminino não, parece que piora a cada dia. Pois isso é um fator desencadeante mesmo para dor, o salto alto. Aí fazendo tratamento até melhora, só que se você continua usando salto, a dor vai voltar. Tá lá.
né? Deixa eu colocar a pergunta do Júlio César, porque ele é o nosso ouvinte 01 aqui, sempre conosco. Nossa, você tem esse controle, é? Eu tenho o top 5, 10, Olha que claro, legal. 3 anos de CBN, é uma audiência maravilhosa. Nossa, muito bom isso. E ele é atleta, ele é goleiro, um goleiraço. E ele disse assim: Marcela, passa a mensagem para a doutora. Eu tenho 57 anos, ele tem 9 lesões no joelho, 3 cirurgias. Já convivo com artrose há uns 10 anos por conta dessas lesões, além de lesão nos 2 ombros, hérnia de disco. Desculpa, Júlio César. Não é de rir, porque continua, doutora. Eu sei que é isso, eu sei, você está falando aí, Gente, pode colocar no mesmo mapa Ele quase. entende, Entendo o professor bem disso. entende mesmo. Lesão nas mãos também, e vou dizer, aprendi a conviver com as dores diariamente, ainda jogo em bom nível, pode crer, com um agravante, eu sou goleiro, mas com um porém, para jogar eu faço analgesia com gelo nos 2 joelhos e é muito satisfatório, consigo jogar normalmente. O que eu poderia fazer, doutora, fazer a mais para diminuir essas dores, além do que ele já faz habitualmente? Ele disse um detalhe bem parecido com o senhor. Quando acordo e não sinto alguma dor, minha esposa já acha estranho. É verdade. Eu posso até, se quiser olhar a mão do Júlio César, pode prestar a minha aqui, olha os dedos já todos tortos. O que ele pode fazer? Doutora Débora, quer começar? Eu acho que é procurar a doutora Noemi. Doutora. Olha, no caso dele, neuromodulação vai ajudar muito. Lógico que eu tenho que avaliar para ver, né, fazer exame e tal. Mas provavelmente ele vai controlar bastante, vai ajudar bastante, mas provavelmente ele vai ter que fazer o tratamento pro resto da vida. No começo faz mais frequente, depois conforme vai melhorando a dor, o efeito vai durando mais, aí a gente vai espaçando as sessões. A cada mês, depois a cada 3 meses, e aí mantém conforme a necessidade. E mas vai ter que fazer a vida toda. Procura a doutora Noemi, Júlio César, extremamente competente, coloca ela na sua vida. Mas pelo menos, com a neuromodulação, ele vai diminuir a necessidade de tomar remédio. Se ele toma, não sei quanto que ele se toma algum remédio. Ele se toma aqui o gelo, que ele usa bastante. Vamos supor, uma pessoa que toma vários tipos de remédio, normalmente já consegue diminuir a quantidade de remédio, diminuir a dose também. Perfeito. Mais gente participando, é o Luciano Cadeira, do Cristo Rei, uma audiência também sensacional que sempre nos acompanha. Boa tarde, Marcela, professor, doutora. Olha só, a minha filha, ela teve aquela hanseníase agressiva e se curou, só que ela ficou com uma sequela terrível. De vez em quando ela não pode passar nervoso, contrariedade, todas as manchas no corpo dela, elas voltam a aparecer. Doutora, esse episódio ele pode ser evitado? Seria também uma forma de contribuir aqui com a filha do Luciano? Tem várias coisas para fazer, né? A Débora pode me ajudar nessa resposta. As sequelas da pele melhoram com tratamento e foi boa a pergunta, porque hanseníase é uma doença muito comum aqui no nosso estado do Mato Grosso e no Brasil também, né, em relação aos outros países. Muitas vezes a hanseníase deixa sequela. A doença foi tratada, a pessoa tomou o remédio direitinho, curou, só que às vezes fica com sequela, com alguma nevralgia, alguma dor, ou alguma deformidade, às vezes perda de força, formigamento em alguma parte do corpo, isso pode acontecer. A neuromodulação ajuda muito, muito. Recentemente, só para exemplificar, eu fui fazer um dos vários cursos que eu já fiz sobre essa técnica em São Paulo, foi um curso presencial, e e aí a gente atende paciente, junto com o professor, né, que dá o curso. Um dos casos apresentados foi de uma pessoa um homem teve hanseníase, tratou e ficou com a sequela. Ele quase não andava, ele não conseguia mais digitar, porque ele usa muito a mão, não conseguia digitar, não conseguia caminhar. E com a neuromodulação ele está conseguindo voltar a trabalhar.
Que coisa boa, doutora. E a Patrícia me perguntava se dói. Ela disse que está gostando muito do assunto, que quer, mas ela tem um receio da dor. Dói para fazer a Não, não dói não. Não dói não. Aí, Patrícia, sem coragem, mulher, né, doutor? Porque o estímulo elétrico passa uma corrente elétrica, mas o que a pessoa sente é como se fosse uma vibração, sabe? Uma pulsação. Como aqueles eletrodos de fisioterapia que coloca? Isso, a gente pode usar também eletrodos. Tem paciente que não quer nem saber de agulha. A gente usa eletrodos. Eletrodo é aquela borrachinha, igual de exame de eletro que a gente faz, que só encosta, que gruda na pele e não fura nada. Esse é bem tranquilo. Um fonezinho que vai colocando na pele. Isso. Esse aí a doutora Noemi fez por conta da minha cervicalgia, né? Melhora muito. De vez em quando eu bato, porque ela trabalha comigo, bato na porta dela, Noemi, por favor, me ajuda, dá um help, eu não quero tomar mais dipirona. Aí ela coloca. Ai, gente, eu preciso de amigas assim, que eu possa bater e falar, gente... Mas eu gostaria que a Noemi deixasse claro para os ouvintes, né? Porque às vezes fala eletrodo, fala choquinho, e eu queria que as pessoas entendessem que isso não pode ser banalizado, que isso é um tratamento sério, que isso pode trazer problemas, consequências, né? Então, a questão da capacitação, né, que isso é um procedimento médico, eu queria que a doutora Noemi explanasse, falasse um pouco sobre a importância de ser feito por um médico. Primeiro de tudo, antes de fazer o procedimento, a gente precisa ter um diagnóstico, né? A gente precisa saber exatamente o que a pessoa tem. Por exemplo, vai que a gente está tratando uma dor lombar, às vezes a pessoa acha que é postura, hérnia de disco e tal, e vai ver, ela tem um câncer ósseo, um mieloma múltiplo, por exemplo, que é um tipo de câncer. E dá dor também, dor lombar. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico, e como é um tratamento invasivo, se for feito por uma pessoa não habilitada, vai dar problema. O risco de dar problema é muito, muito grande. Eu com toda a formação, eu fiz medicina, depois fui fazer residência, tudo, eu já tive complicação. Sim. Não séria, o paciente ficou bem, mas eu já tive, por exemplo, hematoma. Então, por causa da colocação das agulhas, embora as agulhas de acupuntura sejam a ponta romba, ou seja, não é igual a agulha de injeção, que fura. A agulha de acupuntura é bem fininha e ela geralmente não machuca. Só que às vezes, né, como aconteceu nesse caso meu, furou uma artéria na mão. Aí deu um hematoma, inchou, ficou todo vermelho, porque furou um vaso importante. Importante buscar profissionais competentes. O caso das doutoras, infelizmente, o nosso Saúde e Longevidade dessa sexta-feira chega ao fim, respeitando, é claro, o nosso horário junto à rede. Doutoras, muito obrigada pela presença, porta aberta para vocês voltarem sempre e colocarem assuntos tão importantes aqui na nossa bancada. Ok, obrigada pela oportunidade. Eu achei que eu ia falar mais coisa, porque tem tanta coisa ainda para Quando o assunto é bom, o relógio faz isso, ele acelera, doutor. Vamos ter a modulação parte 2. Exatamente. Verdade. Com a presença E na próxima... da doutora Débora aqui do meu lado. Prometo, prometo mesmo. Olha, Débora aqui. Aliás, agradeço muito espaço, eu não vejo a senhora. Verdade. Obrigada, doutoras. Excelente final de semana, bom carnaval, e já vamos agendar esse retorno, porque o assunto é excelente. Ficaram muitas mensagens e a gente precisa respeitar o horário que acelera quando o assunto é bom. Professor, verdade. Acabamos por hoje. Você que vai pro carnaval, cuida. Carnaval é bom, mas não se machuque, não beba, não dirija. Se beber, não dirige, se dirigir, não bebe. É isso. Não faça briga, não fica nervoso, aproveita para sorrir, fazer uma série de coisas e voltar
inteiro e feliz para sua família. Segunda-feira estamos aqui, Marcelo. Firmes e fortes, cuidem-se, excelente fim de semana, bom carnaval. Uma última informação, agora oficial. Cuiabá informa que Antônio Oliveira não é mais o treinador da equipe, o português aceitou a proposta do Corinthians, o Pix cantou e agora é oficial. Professor, vamos embora com essa notícia? Te conforta ou te deixa chateado? Reflete aí, divirtam-se. Washington, Anderson, obrigada. Segunda-feira a gente está de volta. Até segunda-feira.